Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar em alguns trechos do Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila. É uma autobiografia lá do século XVI, né? Uma obra bem forte. Temos aqui passagens que mostram a jornada interior dela, que foi super intensa. E a ideia é entender melhor essas experiências espirituais e a transformação que ela viveu. Exato. Vamos ver como a Teresa descreve, de um jeito muito vivo, até coloquial para a época, né? Essa relação dela com a oração, que não era nada simples. E também as lutas internas, as graças místicas que marcaram a vida dela. E é bom lembrar, né? Ela escreveu isso a pedido dos confessores. Era uma forma de mostrar que ela estava na linha, digamos, na ortodoxia, numa época bem complicada, com a Inquisição e tudo mais. O que eu acho incrível nesse livro é justamente essa virada, né? Ela sai de uma jovem que lia livros de cavalaria escondida, meio ligada em vaidade, para se tornar uma figura central da Contra-Reforma, um movimento super importante na Igreja Católica. Como que essa mudança começa, assim, pelo que os textos indicam? Olha, ela mesma aponta alguns momentos-chave nesses trechos que a gente tem. Teve uma doença bem grave que deixou ela quase inválida por anos. Isso foi o marco. Outro ponto foi ler as Confissões de Santo Agostinho. Ela sentiu ali um espelho da própria alma, sabe? Dividida. E talvez o mais forte tenha sido um encontro com uma imagem de Cristo, coberto de chagas. Aquilo mexeu muito com ela. Levou às lágrimas, a pedir força para mudar de vida, para não ofender mais a Deus. Foi um despertar. Mas ela descreve como algo lento, viu? Depois de anos numa espécie de guerra interna, como ela chama, entre Deus e as distrações do mundo. E mesmo depois dessa conversão mais forte, a oração não ficou fácil para ela, né? Ela fala muito de securas, de dificuldade para pensar, para se concentrar. Chega a dizer que precisava de um livro como Companhia e Escudo. Isso humaniza demais a experiência dela, né? Sem dúvida. É um dos pontos altos, essa honestidade sobre as dificuldades. E ela detalha a progressão, né? Começa com essa necessidade de apoio, tipo um livro para aquietar a mente. Depois ela descreve a oração de quietude. É um estado onde a vontade já se sente mais ligada a Deus, mesmo que a imaginação, o entendimento, ainda fiquem meio disperso, sabe? Entendi. A vontade está lá, mas a mente ainda viaja um pouco. Isso. E daí avança para a união, que já é uma experiência mais profunda, de sentir o mundo como algo pequeno assim, sob os seus pés, como ela diz. E o mais importante, ela insistia muito para não abandonar a oração por se sentir pecadora ou indigna. Ela via isso como uma tentação perigosa. Chamava de um terrível engano que o demônio me podia fazer sobre o véu de parecer humildade. Forte, né? Bem tensas, né? Como ela trata essas visões, os êxtases, os tais arrebatamentos e o que ela chamava de fala de Deus direto na alma, aquilo que ela entendia sem ouvir com os ouvidos. Sim, ela descreve essas dádivas, como ela chama, com uma sinceridade impressionante. Inclusive, o medo que ela sentia no começo. E a preocupação constante em saber se aquilo vinha mesmo de Deus ou do demônio. Era uma questão muito séria na época dela. O critério que ela usava para discernir era o efeito que essas experiências deixavam nela. Paz profunda, humildade, um desapego das coisas do mundo e também fortaleza para aguentar as provações e um desejo muito grande de servir a Deus. Para ela, esses eram os sinais da autenticidade. E ela afirmava que foram essas experiências que deram a força final para ela largar os hábitos que aprendiam, as ocasiões de pecado. E essa força toda, que vinha da oração e dessas experiências místicas, foi o que impulsionou a ação dela no mundo, certo? Como fundação dos conventos carmelitas reformados. Exatamente. O Livro da Vida foca muito nessa trajetória interior que culmina na fundação do primeiro convento, o de São José, em Ávila. Ela via essa fundação e toda a reforma da Ordem do Carmo como uma missão que Deus deu para ela.
E olha, ela enfrentou dificuldades enormes, mas com uma determinação de ferro que ela dizia vir diretamente dessa certeza e dessa força que ela ganhava na oração. Isso mostra bem como uma vida contemplativa profunda pode, na verdade, impulsionar a ação, né? E não isolar a pessoa. Uma coisa alimenta a outra. Então, resumindo um pouco o que a gente viu nesses trechos, o livro da vida é esse relato bem íntimo de luta, né? De perseverança na oração, mesmo caindo e levantando, e de uma abertura gradual para essas experiências místicas, que transformaram ela completamente e que levaram essa vida de ação reformadora tão intensa. Sim, é um testemunho muito poderoso de como esse mergulho no mundo interior, mesmo com as dificuldades, as guerras penosas, como ela descreve, pode gerar força, propósito, uma compreensão totalmente nova da realidade e de si mesma. A honestidade dela, em registrar tanto as graças quanto as próprias fraquezas, é o que torna o livro tão humano e relevante até hoje. Fica a reflexão, então. Na nossa época, que é tão cheia de barulho externo, de distrações, que valor pode ter a gente se voltar para a nossa própria vida interior com uma intensidade e uma honestidade parecidas com as que a Teresa d'Ávila teve lá no século XVI? Encerramos aqui nossa análise desses trechos tão ricos do livro da vida.